Fala galera, meu nome é Lucas, voltei pra gente comentar o capítulo completo de One Piece 1107, vou trazer aqui as minhas opiniões em relação a esse capítulo, vou comentar sobre o caráter do mal do Teach, sobre o Sanji rebatendo ali o Kizaru, sobre o Zoro, sobre o Luffy vs Saturn, nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo e a gente já começa com os gigantes chegando, mas antes do vídeo começar já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. A gente tem os gigantes arregaçando toda a força da marinha ali, cada um vai para um canto e destrói um navio da marinha ali na sua frente, e eles estão indo com tudo, avançando com tudo. Só que um ponto que eu tenho que comentar aqui com vocês é que a força dos gigantes não está em um gigante só. A força dos gigantes está em seu conjunto e o que esse conjunto pode fazer. A gente tem que um gigante individual desse aí não deve ser muito mais forte do que um vice-almirante, por exemplo, que está aí nesse ataque da marinha a Egghead. A gente pode ter uma menção disso com o Luffy lá do começo da Grand Line, conseguindo bater em um desses gigantes aqui, eu não sei se foi no Dory ou se foi no Brog, eu não sei se o Luffy conseguiu vencer, mas o Luffy conseguiu bater em um deles. Então, tamanho em One Piece muitas vezes não significa nada. Aquela velhinha que consegue montar nas pessoas e controlar, se montar em um desses gigantes aqui, se o poder dela funcionar em pessoas, eu não sei se funciona, poderia controlar um deles e atacar os outros. Isso aí seria bem apelão. Então a gente não pode achar que agora que os gigantes estão aí, os Mugiwaras venceram essa batalha. Como o próprio Usopp vai dizer um pouco mais pra frente, eles não estão aí para uma guerra, eles estão aí para ajudar os Mugiwaras a fugir. Aqui a gente tá vendo o Usopp falando isso aí, ele tá até chorando porque viu seus mestres Dory e Brog, e nesse capítulo a gente tem três coisas interessantes. O Usopp tendo um destaque vendo os gigantes, os próprios gigantes que são aqueles guerreiros que inspiram o Usopp, e o inimigo final do Usopp nesse capítulo aqui. Não sei não, mas o Oda tá cozinhando alguma coisa. Ainda aqui a gente tem uma corrida, vai começar agora uma corrida frenética para que os Mugiwaras consigam fugir, porque o Usopp já declarou que eles não estão ali para uma guerra, mas para fugir. O navio continua deslizando, e se ele deslizar até a barreira, o navio vai explodir porque vai se chocar com a barreira, e o Jinbasu tá indo atrás do Zoro para trazer o Zoro de volta para que eles consigam fugir, porque não é hora de lutar. E falando sobre lutar, nós temos aqui Zorão versus Rob Lucci, que o Zorão não está conseguindo vencer. Mas o que eu poderia dizer em relação a isso? Poderia até zoar. Porque o Zoro Sanji tarde, Zoro tarde, eu sou fã de Almirante, fã de Yonkou, eu não tô nem aí, eu tô zoando todo mundo. E quem acha que eu sou Akainu tarde ou Yonkou tarde, alguma coisa, não me importo. Eu zoo todo mundo que tiver sendo diminuído em um determinado capítulo. É engraçado zoar. Mas no caso do Zorão aqui, ele não tá lutando a sério. Porque a gente sabe que o Zoro tem o Haki do Rei avançado. E dá pra usar Haki do Rei avançado imbuído no Haki normal, que é o Haki do armamento. E o Rob Lucci está conseguindo tancar ou rebater os ataques com a espada do Zoro sem estar utilizando nenhum Haki do armamento. Então, se o Zoro tivesse usando o Haki do armamento, o Haki do Rei avançado, na verdade, acho que eu falei Haki do armamento avançado, se o Zoro tivesse usando o Rei avançado aqui, o Rob Lucci teria que pelo menos estar utilizando o Haki do armamento, e ainda assim ele estaria tomando dano. É a mesma coisa que volta lá pro Luffy lutando contra o Katakuri. O Katakuri tinha um Haki mais forte que o do Luffy e ainda imbuía numa forma quadrada que deixava ele mais rígido. E aí quando os dois ataques se chocavam, o Luffy sempre tomava dano mesmo estando utilizando o Haki do armamento. Era pro Rob Lucci estar sentindo alguma coisa desse tipo. Mas aqui a gente não vê, ele não tá nem utilizando o Haki do armamento. O que quer nos dizer que o Zoro não tá lutando a sério. Ou ele não quis, eu não sei, ou ele quer só escapar ali, sei lá, não sei. Mas o Zoro não tá lutando a sério, porque não tá usando todos os seus poderes. A gente poderia zoar? Poderia zoar. Mas é um ponto que a gente tem que comentar também. Um pouco mais pra frente, a gente tem ali a continuação da conversa do Luffy com a Bonnie, onde parece o Luffy realmente, o Oda desenha o Luffy parecendo uma divindade em cima, enquanto tem o seu súdito lá embaixo chorando e suplicando pelo seu poder, que é exatamente o que acontece nesse capítulo aqui. Porque o Luffy fala que o soco anterior que a Bonnie lançou, tentando copiar Nika, não foi um soco muito bom, foi um soco bem fraco.
E aí ela pede, então, me mostra como é um soco de verdade de Nika, e o Luffy diz que vai mostrar. Mas antes disso, ele vê, ou é a primeira vez que ele vê o Vegapunk caído quase morto no chão. Porque ele não tinha visto antes, então o Luffy não estava sorrindo enquanto uma pessoa estava morrendo, principalmente um amigo seu, que no caso é o Vegapunk, e ele fica assustado quando vê o Vegapunk aqui. Então o Luffy vai lá e lança o seu Gomu Gomu no Dao Gatlingan, uma chuva de socão na cara do Tenryubito que manda ele pra longe. Eu não queria dizer isso, mas essa batalha com o Tenryubito tá bem, sei lá, mais ou menos. O Tenryubito não é, tipo... Ele tinha um hype no início, porque a gente achava primeiro que eram velhos brochas que não lutavam. Depois eles apareceram com poderes, aí o Saturn revelou ter um poder bem doidão, tenebroso, macabro. Só que o velho só apanha. Ele já apanhou do Kuma, já levou raio laser do Franky e agora tá levando vários socos do Luffy e é mandado pra longe. Ele não é tipo um inimigo pique ali ou próximo do Flamingo, de Katakuri, de Kaido, nada do tipo. Ele só é um velho que tá ali porque sim, e tá apanhando e sendo jogado pra longe. Eu já tô imaginando que o inimigo final, o desafio final realmente vai ser o próprio Kizaru, porque um pouco mais pra frente a gente vai ver ali Luffy e Sanji encarando o Kizaru e eu acho que essa batalha vai acontecer, 2 contra 1, e ali o Kizaru vai tomar uma pezinha, porque 2 contra 1 é demais pra ele. Aqui a gente tem um ponto onde o Vegapunk diz que não pode se mexer porque com seus conhecimentos médicos, se ele se mover um pouquinho, ele vai morrer. Isso aqui não é outra coisa senão o Oda colocando uma dificuldade para tornar essa fuga ainda mais maluca ou que torne ela mais perigosa. Porque, sei lá, a gente tá no reino da ciência e não tem ali um kit médico de emergência próximo que o Vegapunk, sendo o criador dessa ilha, poderia tocar para, sei lá, criar uma maca ou alguma coisa que pudesse carregar ele da forma como ele tá, ou então, sei lá, o Franky poderia destruir o solo em volta ali do Vegapunk, pique o que o Jozu fez lá na Guerra de Marineford, levantar aquele blocão de rocha e ainda assim levar o Vegapunk, mas não, ele não vai se mover, vai ficar ali, e aí a dificuldade de quem vai continuar da batalha vai ser lutar contra o inimigo enquanto protege essa areazinha que o Vegapunk tá. Porque o Vegapunk não vai sair dali, ele diz que se ele sair, ele vai morrer. E aqui nós chegamos no ponto mais interessante desse capítulo, que foi o Kizaru indo atacar mais uma vez com seu laser para matar Vegapunk e Bonnie, só que dessa vez o Sanji rebate, e aí a gente vê essa cara aqui que o Kizaru fez. E na internet a gente vai procurar aí, tá cheio de expressões do Kizaru frente a vários inimigos e nenhuma delas é de susto. A única de susto é contra o Sanji. E o próprio Franky aqui, ele fica abismado. Meu irmão, isso não é um laser não? Porque o Sanji rebateu e jogou ele pra cima. Só que o Oda, assim como eu falei nos spoilers, ele iria desenhar um quadro mostrando a sobrancelha do Sanji virada. E foi exatamente o que aconteceu. Nesse momento aqui, o Sanji despertou seus genes de novo. E agora, eu não sei se ele se adaptou à luz do Kizaru. Eu não sei como é que o Oda vai trabalhar isso, mas ele conseguiu rebater a luz do Kizaru. Também não sei se foi o seu exoesqueleto, mas ele conseguiu rebater a luz do Kizaru e jogou para longe, o que espantou o almirante. E aí vem uma pergunta também, qual é o gatilho para o Sanji despertar os seus gênios no meio da batalha? Porque no início da batalha contra o Serafim do Jinbe, ele não tinha desperto seus poderes, mas pro final da batalha ele já tinha desperto os seus genes e conseguiu rebater o Serafim do Jinbe. No capítulo anterior, ele recebeu um ataque, tentou desviar um ataque de luz do Kizaru, não conseguiu receber o dano, e já nesse capítulo ele conseguiu rebater. Será que o Sanji tomar dano é algo, ou é o gatilho que faz ele despertar os seus genes e os seus genes se adaptarem a um determinado tipo de ataque? Se isso acontecer, pode se preparar que Sanjaço tá apelão demais se ele conseguir se adaptar a todo e qualquer ataque que for lançado em direção a ele. Imagina só isso,
homem, tá absurdo se isso acontecer. Os outros Mugiwaras, com a Bonnie e o outro Vegapunk, eles fogem dali, então fica só Luffy e Sanji de frente com o Kizaru, que tá dizendo aí que vai levar a cabeça de todo mundo, e o Vegapunk lá atrás. Como eu falei, o Vegapunk vai ser só um obstáculo para dificultar a fuga dos Mugiwaras da ilha. Porque, por exemplo, nesse 2 contra 1 aqui do Kizaru, alguém vai atacar enquanto o outro vai ter que defender e vice-versa. Porque a missão principal do Kizaru, como ele já falou, não é lutar diretamente com os Mugiwaras, mas é matar o Vegapunk, os seus clones e a Bonnie também. E é isso que ele realmente vai querer fazer. O Vegapunk tá aí só para dificultar a situação. Enquanto isso está acontecendo, a gente vai lá pro Saturno, que foi mandado para longe. Seu principal inimigo nessa batalha aqui são os prédios de Egghead, porque ele é mandado para longe e vários prédios caem em cima dele. E olha só quem aparece, nada mais nada menos que os piratas do Barba Negra, Catarina Devon e Van Auger. Eu chamo de Van Auger, mas é escrito Van Augur. Mas eu gosto de chamar de Van Auger e vou continuar chamando assim. Eles comentam que a principal missão deles foi cumprida no momento que a Catarina Devon toca o corpo do Saturne, o que significa que ela pode copiar os seus poderes, copiar a sua forma, na verdade, e talvez os seus poderes, talvez memórias e talvez jeitos que as pessoas vão entender ou reconhecer ela como verdadeiro Saturne quando ela estiver transformada. E isso é o que vai fazer o governo mundial implodir de dentro para fora, porque a Catarina Devon, ou pode acontecer alguma coisa com Saturne depois dessa batalha, para ele voltar para Marijus. E nesse voltar, a Catarina Devon tomar o lugar dele e ficar lá como um dos Gorosei. Imagina só se isso acontecer. Só não gostei muito porque depois disso eles vão embora. Então significa que eles não vão participar dessa batalha. Mas o que vem a seguir é o que hypa muito, porque o Gorosei pergunta o porquê grandes figurões como os prisioneiros do nível 6 se submeteram a alguém como o Teach, e perguntam qual o objetivo deles. A resposta é porque o Teach é especial, e o próprio Gorosei fala que ele é de uma raça especial. Eu só não vou, mencionar alguma coisa, porque o Oda geralmente, ou recentemente, ele começou a inventar coisas da sua própria, ou criar uma própria mitologia para sua história, e não algo que ele pega de fora da história. Como, por exemplo, os bucaneiros, serem ali metade humano, metade gigantes que são devotos ao Nika, e a gente não teria como descobrir ou saber de algo relacionado a isso. Então, como eles estão dizendo que o Teach é de uma raça especial, pode ser uma raça nova que também foi exterminada por ser um perigo para o governo mundial, e pode ser que essa raça tenha o poder de obter ou de reter mais de um poder de Akuma no Mi, que foi exatamente o que aconteceu com o Teach. O próprio Marco falou isso na Guerra de Marineford, que ele tinha um corpo diferente. Então não tem muito o que falar em relação a isso, só quando Oda realmente quiser revelar. Mas eles falam que o objetivo do Teach é o mundo, e isso hypa bastante. Porque, assim como o Luffy tem um carisma do bem, o Teach, que é o seu principal antagonista, tem um carisma do mal. Enquanto o Luffy atrai tudo que é de bom pra ele e todas as pessoas à sua volta, ou faz com que todas as pessoas à sua volta queiram ajudar ele, o Teach faz isso também, só que pro lado do mal, com seu carisma do mal. No final desse capítulo, a gente vê o quanto ele atrai pessoas que são ruins, como o Caribou, que é o que vai mostrar um pouco mais pra frente. E é por esse carisma e por seus objetivos que ele atraiu essas pessoas do nível 6 e fez com que elas se submetessem a ele, por mais que cada um deles quisesse ser o capitão do seu próprio navio ou ser o líder de toda essa organização. Mas todos eles se submeteram ao Teach por seu carisma do mal. E aí muita gente fala que o Teach está pegando inúmeras coisas importantes do mundo de One Piece de maneira muito fácil. Mas não teria como o Oda trabalhar o Teach pegando todas essas informações e todos os poneglyphs ou tudo isso, assim como ele trabalha para os Mugiwaras. O Teach, ele é um vilão. E ele é um pirata. E um vilão pirata, ele rouba. Ele pega aquilo que ele quer. Não necessariamente ele tem que depender um esforço absurdo para conseguir aquilo que ele quer. Por exemplo, o Roger,
ele não lutou contra Big Mom. Ele invadiu seu território, pegou o seu Road Poneglyph e vazou. Então o Teach está fazendo isso. Ele conseguiu as cópias dos Poneglyphs com o Law. Ele vai conseguir, ele já está conseguindo acesso ao governo mundial aqui com a Catarina Devon. Ele tentou pegar a Akuma no Mi da Boa Hancock para si, porque é uma Akuma no Mi bem apelona. E no final desse capítulo, a gente vai comentar, ele também vai conseguir novas informações. Porque quando o Gorosei tenta atacar esses dois, eles fogem dali. A Catarina Devon até pergunta por que o Van Auger não teleportou mais para longe. Ele diz que tá treinando, e esse homem é muito, muito foda. Então pro Usopp derrotar ele vai ser bem difícil. Porque no final desse capítulo a gente tem que o Caribou, ele quer navegar com os piratas do Barba Negra. Ele foi influenciado pelo Barba Negra a se tornar um pirata, assim como o Bartolomeu foi influenciado pelo Luffy. Então a gente volta àquela questão do carisma do bem e carisma do mal. O Luffy tem um carisma do bem que atrai pessoas do bem, e o Teach tem um carisma do mal que atrai pessoas do mal, inclusive o Caribou, que fala que seu sonho é conhecer o Teach, que se tornou um pirata influenciado pelo Teach. E todas as informações que o Caribou tem, ele vai passar de mão beijada pro Teach. E isso não é algo que a gente tem que desmerecer. Tá muito fácil pro Teach. Isso é algo que um pirata mau ou um pirata ruim como o Teach realmente faria, ou uma coisa que aconteceria com ele. Para ele estar no páreo ali com o Luffy para se tornar rei dos piratas, ou ter todas as ferramentas para se tornar rei dos piratas próximo do Luffy. Porque se ele não tivesse isso, ele não conseguiria bater de frente com o Luffy, a não ser que ele tentasse fazer algo próximo ao que tentou fazer lá na Ilha de Jaya. Tentou seguir os Mugiwaras até na Ilha do Céu, mas não conseguiram. Aí no caso ele tentaria seguir os Mugiwaras até a última ilha e conseguiria dessa vez, para que eles tivessem uma batalha lá na ilha final. Mas agora o Caribou vai revelar que a Shirahoshi é a Poseidon, vai revelar que a Pluton tá em um ano porque ele tem essa informação, e se ele tivesse ouvido o sonho do Luffy, ele também revelaria o sonho do Luffy pro Teach. Então o Teach agora tem um poder absurdo em suas mãos. Tem os Road Poneglyphs, acho que ele tem os 3, só falta o último. Tem agora a informação de 2 armas ancestrais e também tem acesso direto ao governo mundial. E pensa só no poder que a Catarina Devon agora tem, porque a maior autoridade do mundo de One Piece em relação aos Serafins são os Gorosei. E ela pode se tornar um dos Gorosei. Então ela não só copiou os poderes do Saturn e teve acesso total ao governo mundial, como ela tem acesso agora à chave de comando suprema dos Serafins. Então acabou, meu amigo. O poder que o Teach tem é absurdo. E aqui a gente encerra esse capítulo. Acho que próxima semana tem capítulo também. Quero saber as suas opiniões em relação a esse capítulo e tudo o que eu falei. Comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!